E aí, jovens? Então, hoje, né, a gente lembrar um pouco aí, vamos falar da nomenclatura dos hidrocarbonetos, que é a pesquisa que vocês vão fazer, certo? Então, olha, quando a nomenclatura é como você vai dar um nome, né, para esses compostos orgânicos. Então, a primeira coisa é você lembrar do prefixo, ele está se referindo ao número de átomos de carbono na cadeia principal. Então, se você tiver um carbono, dois carbonos, três carbonos, então isso vai ser o prefixo, né? Então tem um nominho, né, para você colocar. Então vamos ver aqui, ó, na pesquisa de vocês, um carbono é met, tá? Então fala metano, é porque ele só tem um carbono, certo? Metanol, ele só tem um carbono. Então, quando fala met, né, inicialmente, isso é um carbono só na cadeia, certo? Agora, quando tem dois carbonos, aí é et, tá? Etanol, etano, né? Certo? Então, o número de carbonos vai ser indicado por esse prefixo, tá? Então, propano, olha lá, é um gás, né? São 3 carbonos, tá? Butanol, butano, olha lá, 4 carbonos. Pentanol, penteno, pentino, né? Certo? Então, são 5 carbonos. Olha lá. Hexano, né? Heptano, né? Heptino, hepteno. Ó, octano, octanol, né? E nono, né? Nonano, né? Então vai ser nonano e 10 de o deca, tá? Então, a gente vai dar um nome para o composto orgânico a partir do prefixo, tá? Esse prefixo vai indicar quantos carbonos tem na cadeia, certo? Então, se tem um é met, né? Se tem dois é et, 3 é prop e assim por diante, né? Propano, propanol, né? Butano, né? Ó, certo? Pentanol, né? Pentano, pentino, penteno. Você vê que eu estou falando ano, em e in? Isso tem a ver com o tipo de ligação que existe na cadeia, certo? Então, o infixo. Agora, primeiro vimos o prefixo, agora vamos ver o infixo. Então, refere-se ao tipo de ligação da cadeia principal. Então, se tem uma ligação simples, então ele vai ser, ó, an. Tá, então, fala metano, né, ó. Butano, ó, butano, certo? Então, sabe que tem ligação simples. Então, esse an quer dizer ligação simples, tá? Uma ligação dupla, olha lá, buteno, tá vendo? Buteno, tá vendo? Tem uma ligação dupla. Uma ligação tripla, aí aparece o ino, butino, né, ó, pentino, certo? Aí se tiver duas ligações duplas, aí já entra o di, dien, né, ó. Esse di quer dizer duas, né? Dien, tá? E duas ligações triplas é o diin, certo? Então, an, uma ligação simples. En, uma ligação dupla. E in, uma ligação tripla, tá? Então, quando você vê esse infixo, né? An, sabe que ele tem uma ligação simples. Quando você vê esse infixo, em, é uma dupla, né? Que existe uma dupla. E quando aparece o in, é tripla, tá? Só lembrar do, né? Das vogais A, E, I, né? Certo? Não lembrar, fica mais fácil, né? An, uma ligação simples, né? Em, uma ligação dupla. E in, uma ligação tripla, certo? E quando fala de en, né? É uma butadieno lá, butadieno, tá vendo? Já tá falando, né, que ele tem duas
ligação dupla, certo? Tudo bem, pessoal? Então, primeiro vimos o prefixo, né? Que tem a ver com o número de carbonos, e agora o infixo, que tem a ver com o tipo de ligação que existe, certo? E aqui, o sufixo, né? Então, prefixo, infixo e sufixo. Refere-se à função principal do composto, né? No caso dos hidrocarbonetos, é utilizada a terminação "o". Então, quando você tem lá o "o", né, no final, você sabe que é um hidrocarboneto, tá? Então, como a gente está falando da nomenclatura dos hidrocarbonetos não ramificados, né? Depois vamos falar das ramificações, certo? Então, alcanos, ó, quando fala alcano, né, ó, possui, ó, cadeia aberta e apenas ligações simples. O próprio AN já fala, né, pessoal? Ele fala alcano aqui, ó, né, AN, né, ó. Esse O, né, está falando que ele é um hidrocarboneto, certo? E apenas ligações simples, né, entre os átomos de carbono. Então, ó, propano, olha lá, prop 3, né, ó, certo? Tá bom? AN, porque é ligação simples, né? E o O é porque ele é hidrocarboneto, certo? Ó, prop 3, não, carbonos, tá? AN, ligações simples, e O é que ele é hidrocarboneto, certo? Tá aqui, ó, esse Ozinho, certo? E o alceno possui cadeias carbonos abertas e uma dupla ligação, tá? Alceno, né, ó, certo? E então vamos ver aqui, o eteno, olha lá, deixa eu voltar, eteno, ó, C2H4, então, 2 carbonos, tá aqui, ó, et, né, ó, e tem ligações duplas, tá, por causa do en, né, ó, en, tudo bem? O, porque é hidrocarboneto, tá, então, eteno, né, então, ele tem uma ligação dupla aí no meio, certo? E agora, os alcinos, né, ó, então, primeiro, alcano, alcenos e alcinos. Então, os alcinos possuem cadeias carbonos fechadas e ligações triplas, né, entre os átomos de carbono. Então, um exemplo aí, o etino, tá, ó, C2H2, ó, tem 2 carbonos, in, porque tem uma ligação tripla, e o O, porque é hidrocarboneto, certo? A nomenclatura, né, de alcenos e alcinos de cadeias maiores deve indicar a localização da dupla ou tripla ligação. Então, quando você tiver uma cadeia muito longa, então você vai numerar, né, essa cadeia, depois a gente vai falar como numerar, né, os carbonos, e essa numeração vai indicar aonde está a dupla ou a tripla ligação, certo? Então, vai falar 2, né, 2 dien. Então, está falando que no segundo carbono tem uma dupla, certo? Tudo bem? Então, esse 2 está indicando aonde está a dupla ligação. A gente vai falar mais, né, e fazer exercício com o desenho mesmo, né? Aqui a gente está só na parte teórica, sem desenhar. E quando você desenha, faz a parte estrutural, aí fica mais fácil você enxergar, certo? É mais para vocês preencherem a tabela que vocês têm para preencher nessa atividade, né, da semana, certo? Então, o exemplo aqui, ó, alcadieno, né, possuem cadeias carbônicas abertas e 2 ligações duplas, né? Ó, alcadieno. Então, o propadieno, olha aí, ó, é o exemplo, né? Por que prop? Porque tem 3 carbonos, tá? Dien, olha lá, 2 ligações duplas, tá? E o O é porque é hidrocarboneto, certo? Tudo bem, pessoal? Então, aí é a nossa